Olá, boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Érica. Irei explicar para vocês o que é acidente do trabalho. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como segurado especial, no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. O Brasil registra cerca de 700 mil acidentes de trabalho por ano. E esse número poderia ser ainda maior se fosse considerados os outros milhares de acidentes que ocorrem e acabam não sendo registrados oficialmente. No artigo 19 da Lei nº 8.213/91, determina que um acidente de trabalho é aquele que ocorre durante a execução de um trabalho a serviço de uma empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução da capacidade do trabalhador. Nesse contexto, existem três diferentes tipos de acidente de trabalho. Saiba quais são a seguir. Tipos de acidente de trabalho. Típico. Esse é o tipo de acidente mais comum e acontece dentro da empresa durante o horário de expediente. É o caso, por exemplo, de quando o trabalhador cai de uma escada ou se machuca ao manusear um equipamento pesado. De trajeto. Acontece durante o percurso do trabalhador de sua casa até o local do trabalho, tanto no início e final do expediente quanto no horário de almoço. Atípico, ou doença do trabalho, são os acidentes que acontecem dentro ou fora da empresa, devido ao exercício do trabalho, que a lei assemelha aos acidentes de trabalho típico. Os acidentes de trabalho atípicos estão descritos nos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.213/91 e são doenças profissionais, doença do trabalho, acidentes que, embora não tenham sido a única causa, contribuíram diretamente para a morte ou perda da capacidade laborativa. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por colega de trabalho ou terceiro. Imprudência, negligência ou imperícia de colega de trabalho ou terceiro. Ato de pessoa privada do uso da razão. Desabamento, inundação, incêndio e outras fatalidades. Contaminação, acidente durante o trabalho. Acidente sofrido na execução de ordem ou realização de serviço fora do horário e local do trabalho. Viagem a mando da empresa, inclusive para o estudo e capacitação, quando financiada pelo empregador. Acidente durante os períodos destinados à alimentação e descanso. Boa noite, pessoal. O meu nome é Renata. Eu venho falar quais são os benefícios para o trabalhador que sofreu um acidente no trabalho. Auxílio-doença, benefício oferecido pelo Ministério da Previdência Social. É concedido aos trabalhadores que sofreram algum tipo de acidente no trabalho que o impossibilitou de exercer suas funções devido a eventuais sequelas que reduziram sua capacidade. Esse benefício é concedido logo após o auxílio-doença para as pessoas que estão afastadas de suas funções por mais de 15 dias. Vale a pena lembrar, durante os primeiros 15 dias, esta remuneração pelo afastamento é responsabilidade da empresa. Esse direito é concedido para qualquer trabalhador que sofreu algum tipo de acidente, em consequência de um trabalho e que obrigou a se afastar da sua função, diretamente do auxílio-doença, que exige no mínimo de 12 meses de contribuição com a Previdência Social. Um auxílio-doença não exige período mínimo de contribuição. O auxílio-acidente acaba quando o trabalhador se recupera e as suas atividades ou quando ele se declara inválido e solicita a sua aposentadoria. Nesse caso, é feito uma troca de benefício de auxílio-acidente por aposentadoria por invalidez. Contribuintes individuais, autônomo, facultativo ou empregados domésticos não têm direito ao auxílio-doença, já que o colaborador que quer trabalhar, mesmo doente, não terá direito ao benefício. Vamos lá agora para pagamento de auxílio-doença. O auxílio-doença começa a ser pago quando termina o período de recebimento do auxílio-doença. Em relação ao valor, ele é proporcional a 50% do salário que se utilizou no cálculo do último do auxílio-doença, além de uma
correção feita até o mês anterior. Ao que se indica os pagamentos de auxílio-acidente, o auxílio-acidente pode ser acumulado com outros benefícios por ter caráter indenizatório, menos o benefício da aposentadoria, pois quando o trabalhador se aposenta, o colaborador não tem mais direito ao auxílio-acidente. Vamos lá agora para comunicação de acidente de trabalho, CAT. É um documento chamado Comunicação de Acidente de Trabalho. CAT é de emitir documento para apresentá-lo ao órgão competente a fim de que as devidas providências sejam tomadas em relação à empresa e ao colaborador. É importante solicitar que o acidente de trabalho deve ser comunicado ao responsável até o dia seguinte do ocorrido e em caso de morte, o aviso precisa ser imediato. Boa noite, professora Tailuan. Boa noite, colegas de turma. Meu nome é Juliana Cardoso e eu vou falar um pouquinho sobre a realidade dos acidentes de trabalho no Brasil. Vamos lá. Os acidentes de trabalho ainda são uma triste realidade para todos os brasileiros. Segundo os dados divulgados pela Previdência Social, cerca de 5 milhões de acidentes de trabalho aconteceram por ano aqui no Brasil, entre 2007 e 2013, onde cerca de 45% acabaram em morte, invalidez permanente ou afastamento temporário do emprego. Nesse período, o Instituto Nacional de Segurança, o INSS, desembolsou quase 58 milhões com indenizações aos acidentados. Esses dados são bem preocupantes, já que o trabalhador sofre com consequências físicas e psicológicas, Além disso, o INSS apontou que, em terceiro lugar, os prejuízos possivelmente são suportados pelas empresas. Para que isso seja diminuído, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou em 2015 a Estratégia Nacional para a Redução de Acidentes do Trabalho. Esse processo foca em ampliar as ações do governo para reduzir os acidentes e as doenças de trabalho no Brasil. A partir desses 4 parâmetros: intensificação das ações físicas, Pacto Nacional para a Redução dos Acidentes e Doença do Trabalho no Brasil, Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e ampliação das análises de acidente de trabalho, realizada pelos auditores fiscais do trabalho, melhorando sua qualidade e divulgação. Nessa campanha, segundo informações do Ministério do Trabalho, de janeiro a março foram realizadas 26.378 ações fiscais em saúde e segurança do trabalho no Brasil. Nessas fiscalizações foram alcançadas mais de 3 milhões de trabalhadores. Os auditores fiscais do trabalho fizeram 16.547 notificações, atuaram 25.902 empresas e 1.108 foram embargadas ou interditadas. O que podemos aprender com esses dados é que existe no Brasil um grave problema, o alto índice de acidente de trabalho e suas consequências à sociedade. Portanto, se você tem uma empresa, é preciso ficar atento a qual segurança seus funcionários estão tendo na rotina de trabalho. Por conta de todos esses detalhes, fazer o atestado admissional e o demissional é importante para a empresa que se preocupa com a saúde do trabalhador. Bom, aí eu vou fazer rapidinho um resuminho do que para vocês, O que eu percebi é que aqui no Brasil tem muitas empresas que ainda não estão levando muito a da segurança dos trabalhadores, Boa noite. Meu nome é Marcos Paulo e eu vou falar a diferença entre acidente de trabalho e doença de trabalho. A diferença entre esses termos é bem simples. Doença de trabalho está englobada dentro das possibilidades de acidente de trabalho, ou seja, é um possível exemplo que vai ocorrer em virtude da atividade desempenhada pelo colaborador.
Essas doenças podem ser causadas por diversos fatores, sendo as mais comuns a exposição contínua e agentes de risco, físicos, químicos, biológicos e radioativos, podendo inclusive agravar quadros clínicos já existentes. Segundo a legislação, existem duas categorias de doença ocupacional, são elas doenças profissionais e doença do trabalho. A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego à Previdência Social, exemplo, saturnismo, intoxicação provocada pelo chumbo e silicose sílica. Já a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Também constante da relação suprácita, exemplo, disacúsia, surdez, em trabalho realizado em local extremamente ruidoso. Boa noite a todos e a todas, boa noite professora e a todos os colegas de sala. Nós vamos agora, eu vou apresentar uma parte aqui sobre um tema sobre acidente de trabalho. Como se prevenir em caso de acidente de trabalho? Vou ler aqui um pequeno tópico. Antes de prevenir qualquer acidente ou doença ocupacional, seus funcionários devem conhecer todos os riscos a que estão submetidos. Quando isso ocorre, eles criam consciência da importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, já que agora entendem quão danosos esses riscos podem ser. Para vocês verem que nós vamos conhecer aqui uns pequenos tópicos como se prevenir. Primeiro, utilize os equipamentos de proteção individual, EPIs. EPIs são os equipamentos que eles usam para se prevenir em caso de acidente de trabalho. E também verifique se está em boa qualidade. Mantenha a área de circulação desobstruídos, quer dizer, mantenha a área livre para que não aconteça alguns riscos de acidente. Não obstrua o acesso ao equipamento de emergência, quer dizer, não destrua os materiais de sinalização, um exemplo, macas e extintores, etc. Informe ao seu superior imediato sobre a ocorrência de incidência. Em caso que você está identificando que ali vai acontecer um acidente, informe ao seu superior imediato ou o próprio técnico de segurança da empresa ou médico de segurança, para que se possa corrigir o problema e evitar futuros acidentes. Porque, como se diz, depois de acontecido o acidente, aí o problema está muito avançado, está muito grave. E para isso é preciso que a pessoa informe o mais rápido possível. Certo, gente? Obrigado. Acidentes de trabalho por mau uso do IPI. O mau uso do IPI pode acarretar um acidente ao mesmo ou até para pessoas que trabalham próximo à pessoa que não está usando corretamente o IPI. Citar um exemplo. O eletricista que já tem muito tempo na empresa, já tem aquela forma de autoconfiança em si próprio, está consertando um disjuntor secundário. Nisso, o primário está desligado, que é o primeiro que passa energia para todos. E nisso ele está com autoconfiança nele mesmo, não está usando a luva de isolamento. Nisso ele tem um auxiliar do lado. Quando ele está mexendo no disjuntor sem o IPI, alguém vai e liga o principal disjuntor e passa energia para os demais. Aí o que acontece? Ele vai levar uma sobrecarga das mãos, vai perder os membros, e a pessoa do lado pode até se queimar também, mesmo usando corretamente o IPI. Porque vai ter uma chama, ele vai ter que ajudar um amigo,
Então, por irresponsabilidade de uma pessoa, outra também pode se ferir. Por isso que em grandes empresas existem técnicos de segurança, engenheiros de segurança e o pessoal da CIPA, que é para prevenção de acidentes. Não só da pessoa, ensine todos os companheiros.